pessoal, tudo bem? Vamos nessa, sem parar, sem desanimar, com a nossa bateria nos 330. Ah, que beleza. Isso aí. Vamos nessa que eu estou aqui com você. Vou falar um pouquinho sobre fatoração de polinômios e vou tratar com vocês aqui nesse bloco de uma fatoração que a gente classifica como sendo a do trinômio do segundo grau. Bom, redes sociais estão aí na tela, Facebook, Instagram e meu canal do YouTube. E então esse tal trinômio, ele vai ser um trinômio dessa forma aqui, olha. Trinômio da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então está anotado para vocês aí, olha. Sejam x1 e x2 as raízes do trinômio ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Esse trinômio sempre vai poder ser escrito na forma a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Então, peraí. Do que você está falando? Traduz aí para mim, professor, porque eu fiz a leitura desse slide aí e estava bem próximo para mim de um texto em japonês. Consegui entender quase nada, Bruno. Então, olha para cá. O negócio é isso aqui, olha. 3x ao quadrado mais 2x mais 5, por exemplo. Isso aqui é um trinômio, ok? Dessa forma. E aí eu vou tentar fatorar esse cara usando... Aliás, eu vou tentar fatorar esse cara usando esse caso, né? Que é o trinômio do segundo grau. Para eu fatorar, para poder enquadrar esse trinômio no processo de fatoração dessa forma, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter o A. Ah, mas quem que é o A? O A é o cara que está ligado ao termo de expoente 2. O A é o 3. E vou ter que conhecer as duas raízes. As duas raízes desse trinômio. Como assim raízes? Como que eu faço para descobrir as raízes daquele trinômio? Bom, para você descobrir as raízes de uma expressão algébrica, você pega a expressão e iguala a zero. Então, traduzindo, para você trabalhar com a decomposição desse trinômio, você tem que saber resolver o quê? Equação de segundo grau. Ou seja, pode ser que você precise da boa e velha fórmula de Bhaskara. Eita, é isso mesmo? Isso mesmo. Está aqui, olha, fórmula de Bhaskara, onde a gente diz que o x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando aí que o nosso delta, cujo nome de batismo oficial é o discriminante, nosso discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Perfeito? Então bora lá que eu vou organizar aí as suas ideias. Vem comigo. Não me abandona não. Vamos ver aqui meu primeiro exemplo que eu separei para vocês. Tá assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, ok? X ao quadrado menos 5x mais 6. Bruno, eu estava desconfiado, por exemplo, de que daria para eu fatorar isso aqui usando o chamado trinômio quadrado perfeito. Lembra lá de um caso conhecido como trinômio quadrado perfeito? Ah, eu lembro. E aí o que eu falo com vocês quando a gente trabalha com trinômio quadrado perfeito? Que você tem que conseguir tirar a raiz quadrada de 2 dos 3 termos. Estão lembrados? Aqui você consegue tirar a raiz quadrada de 2 desses 3 termos? Sim ou não? Fala pra mim, fala pra mim. Não joga a bola pra mim não, participa aí. Ah, Bruno, eu consigo. Eu consigo tirar a raiz quadrada assim de 2 dos 3 termos. Quais 2 termos que você tira a raiz quadrada? Então, eu tiro a raiz quadrada do x ao quadrado, que é o x, e a raiz do... Não, peraí, não dá, né? Não dá, moçada, porque olha, o 5x não tem raiz. E o 6 não tem também uma raiz quadrada exata, né? Então, não dá para você querer aplicar aqui realmente o trinômio quadrado perfeito. Ah, então, poxa, eu ia largar de lado. Não. Você não vai deixar de lado ainda. Por quê? Porque tem esse caso aqui, olha. Tem o trinômio do segundo grau, que é o ax ao quadrado mais bx mais c. Só que para você fatorar, para você tentar fatorar esse cara usando isso daqui, você tem que conhecer o quê? As raízes. Aí é onde vem Bhaskara. Então repara que aí eu vou passar a ter que resolver uma equação de segundo grau. Eu vou fazer isso aqui, olha, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, ok? Aí aqui eu vou abrir um parênteses, que é o seguinte. Eu preciso ver em que ponto que você está aí na sua preparação. Quando eu jogo uma expressão como essa que está aqui, por exemplo, você se lembra como que resolve uma equação de segundo grau? Ah, eu me lembro. Me lembro até da história de soma e produto. Então tá, era aí mesmo que eu queria chegar.
existe a tal história da soma do produto, que eu vou relembrar com vocês aqui rapidinho dentro desse bloco. Mas aí, para otimizar o seu tempo, eu preciso que você entenda o seguinte. Você já está bem aí com essa questão, por exemplo, de soma do produto? Tô. Então pode adiantar um pouquinho seu vídeo. Estou falando sério, estou te liberando aqui do que eu vou falar na sequência. Agora, se eu estou falando para você, e você não está lembrando, nem sabia que existia esse negócio de soma do produto, e também não está lembrando aí da fórmula de Bhaskara, então é legal você ficar comigo, ok? Se você já sabe, vou te antecipar aí um pouquinho, se você já sabe que as raízes são 2 e 3, adianta um pouquinho o seu vídeo, tá bom? E vamos aqui para o processo de fatoração, que é o que interessa. É porque a gente tem que saber separar o que é o ponto, né, do que a gente está estudando especificamente dentro desse bloco. Dentro desse bloco, a minha preocupação maior não é saber a resolução da equação de segundo grau, mas ao mesmo tempo, precisa que a gente relembre isso, ok? Então, se você já tiver com isso aí na ponta da língua, pode ir para o que me interessa, que é o processo de decomposição propriamente dito. E para quem, porventura, ainda não tiver com isso aí organizado, a gente dá aquela revisada. Então, bora lá. Se eu for trabalhar aqui com a fórmula de Bhaskara, meu discriminante seria b ao quadrado menos 4ac. Já já eu vou fazer por soma e produto, tá bom? Mas só para deixar aqui tudo nos detalhes para que ninguém fique com dúvida. Então meu discriminante vai ser b ao quadrado menos 4ac. Quem que é mesmo o a? O a é como se fosse 1, que é o coeficiente aqui do termo de expoente 2, beleza? Quem que é o b? O b é o menos 5 porque é o coeficiente do termo de expoente 1. E o c é o meu termo independente. O c vale 6. Então, o meu discriminante vai ter que ser b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 6. Daí, então, meu discriminante seria b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, que vai dar 25, menos 24. Meu discriminante, então, tem que ser igual a 1. Ok. Descobrir um discriminante igual a 1, vou encontrar então as minhas raízes. Minhas raízes vão ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, ou a raiz do discriminante, dividido por 2a. Então aqui então o meu x vai ter que ser menos b, ou seja, menos o menos 5, mais ou menos a raiz do meu delta, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes 1. Daqui então a gente vai concluir que o nosso x vai ser menos 5 vai ter que dar 5, mais ou menos 1, dividido por 2. Logo, meus valores de x são 5 mais 1 sobre 2 e 5 menos 1 sobre 2, ok? 5 mais 1 vai dar 6, 6 sobre 2 vai ter que dar 3. 5 menos 1 vai dar 4, 4 sobre 2 vai ter que dar 2. Pronto. Encontrei aqui o que são as duas raízes, que nessa definição aqui, ele chamou o quê? De x1 e x2, ok? x1 e x2, que são aqui as minhas raízes, 3 e 2. Ótimo. Isso aqui, então, para quem nesse ponto quis aplicar a fórmula de Bhaskara. Ah, mas Brunão, olha só, esse processo de fatoração depende das raízes. E aí, por ser uma equação de segundo grau, eu tinha me lembrado lá da história da soma e do produto. Ok. Então, por soma e produto, eu preciso que vocês se lembrem que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é dada pela expressão menos b sobre a, e o produto das raízes da equação de segundo grau acaba sendo c sobre a. Ok? Então aqui, olha, são saídas, digamos, excludentes, ok? De maneira geral, você vai optar ou por seguir o roteiro padrão com a fórmula de Bhaskara, lembrando que a fórmula de Bhaskara é a única que vai te dar a solução para qualquer tipo de equação de segundo grau, ok? Ou você pode, dependendo, trabalhar com a soma e produto. A soma e produto tem a sua vantagem. A gente pode fazer o cálculo mais rápido, dependendo dos coeficientes que a gente tiver. Tem a desvantagem
que se, por exemplo, as raízes forem números fracionários, se forem números racionais, ou mesmo se forem números complexos, às vezes pela soma e produto, a gente não tem essa percepção, ok? Então a segurança sempre é pela fórmula de Bhaskara. Para um ou outro caso que a gente conseguir sair de maneira um pouquinho mais rápida, se a soma e produto servir, a gente pode aplicar. Então aqui no meu caso, soma menos B sobre A. Menos B sobre A ficaria então menos 5 dividido pelo A, que é 1. E o produto é C sobre A, que é como se fosse o 6 sobre 1. Então, conclusão, a soma menos 5 vai dar 5, produto 6 sobre 1 vai ter que dar 6. Ah, mas aí as raízes ficaram diferentes. Aqui você encontrou 3 e 2, aqui você encontrou 5 e 6. Bom, sempre é bom lembrar que esses resultados que saem aqui não são as raízes da equação do segundo grau. Até porque, como eu sempre coloco, se essa fórmula que está aqui, se essas duas fórmulas fossem as fórmulas das raízes, não teria por que alguém um dia te mostrar essa fórmula que está aqui, que é muito mais complexa, né? Mas é porque realmente elas trazem resultados diferentes, que nos conduzem à mesma conclusão, mas são interpretações diferentes. Aqui eu preciso que você entenda que você vai fazer um cálculo de cabeça para mim, olha. O que esses dois resultados te garantem é o seguinte: os números que são raízes daquela equação, quando somados, dão 5. Então você pode pensar lá em vários pares de números que somados dão 5. 0 com 5, 1 com 4, 3 com 2. Você pode até trabalhar com números inteiros. Você pode colocar, por exemplo, o menos 1 com 6, né? Que menos 1 com 6 vai dar 5. Então eu sei que esses tais dois números, quando somados, eles dão 5. E esses mesmos dois números, quando multiplicados, dão 6. Aí é um cálculo de cabeça. Por isso que tem gente que curte soma e produto. Ah, Bruno, eu sou rápido nos cálculos, consigo fazer. Beleza, pode trabalhar com soma e produto. Ah, mas eu já não sou assim tão tranquilo para fazer cálculo de cabeça. Então a fórmula de Bhaskara é a sua bengalinha de segurança para poder lidar com esse tipo de fatoração. Fato é que, bom, se eu estou somando dois números tem que dar 5. E se eu estou multiplicando esses dois números e tem que dar 6, é porque esses dois números são quais? O 2 e o 3, concordam? 2 mais 3 dá 5, 2 vezes 3 dá 6. Exatamente do jeito que os nossos resultados aqui de soma e produto tinham indicado. E, claro, com a mesma conclusão que a gente tinha tirado ali em cima a respeito das duas raízes, né? X' igual a 2, x duas linhas igual a 3. Bom, aqui repara então que eu tive que abrir para fazer uma revisão com vocês a respeito da parte de equação de segundo grau. É desse ponto aqui para frente que interessa, que é aqui que a gente vai pegar o que realmente interessa sobre o processo de fatoração. Como que então eu iria decompor esse trinômio em fatores? Seguindo isso aqui, olha. Você traz à frente o coeficiente A, multiplicado por um fator que vai ser x menos a primeira raiz, e um outro fator que vai ser x menos a segunda raiz. Ah, mas como que eu vou saber qual que é a primeira raiz e qual que é a segunda raiz? Moçada, primeira raiz e segunda raiz é só forma de falar. É x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, tá bom? Ali eu não tenho uma ordem. Ah, qual que é a primeira, qual que é a segunda? Não interessa. É x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Então, a decomposição desse trinômio ficaria assim, olha. X ao quadrado menos 5x mais 6 acaba sendo igual a 1 que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Ok? Que aí, olha, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Está feito aqui. E aí, claro, nem precisa colocar esse 1 na frente, né, gente? Eu posso deixar simplesmente indicado que é isso aqui, olha. X menos 2, que multiplica x menos 3. Perfeito? E assim, então, eu consegui decompor aquele trinômio. Se você for multiplicar x menos 2 por x menos 3, você vai ver que naturalmente dá esse x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza? Então é um caso, né, em que a gente pode fatorar, mas que a gente depende aqui de um conhecimento prévio a respeito das equações de segundo grau. Fizemos esse primeiro exemplo, vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui na minha letra B. Vamos decompor aí, olha, esse binômio, x ao quadrado menos 16. Esse que está aqui especificamente, a gente nem precisa, né, seguir o que foi colocado aqui, porque ele é um caso particular, vamos colocar assim, né, do trinômio de segundo grau, porque aquele ali é simplesmente a diferença de dois quadrados. Concorda comigo?
Diferença de dois quadrados é quando eu tenho um sinal de menos e dois termos que tenham raiz quadrada. Então a gente já sabe que a diferença de dois quadrados, ela pode ser feita assim, olha, como x menos 4 que multiplica x mais 4. Diferença de dois quadrados, o que eu falo com vocês? Tira a raiz quadrada de um, x. Tira a raiz quadrada do outro, 4. Quando é a diferença de dois quadrados, você escreve uma hora isso com o sinal de mais e uma outra hora isso com o sinal de menos. Ih, Bruno, poxa, mas eu nem tinha lembrado aí do lance da diferença de dois quadrados. Eu fui para resolver a equação. Então tá bom. Para quem vai resolver a equação, o raciocínio, claro, tem que conduzir a mesma resposta. Você teria que fazer isso, olha. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Daí, então, eu ia deixar indicado que x ao quadrado tem que ser igual a 16. Logo, o meu x, você não pode se esquecer, é mais ou menos a raiz quadrada de 16. Não é só o menos não, não é só o mais não, tá? É mais ou menos a raiz quadrada de 16. Ou seja, o meu x tem que ser mais ou menos 4. Bem, para decompor esse trinômio, mas aqui não é um trinômio do segundo grau, é porque é como se ele fosse isso, né? Olha, eu posso entendê-lo como um trinômio da forma x ao quadrado mais 0x menos 16, ok? De qualquer maneira, a decomposição não é construída assim, olha, como ax que multiplica x menos x1, x menos x2. Então a gente continua podendo colocar. Quem que é o meu a? O meu a aqui é como se fosse esse 1 que aparece aqui na frente, né? Então ficaria 1 que multiplica x menos uma raiz, então, por exemplo, x menos 4, que multiplica x menos a outra raiz. Reparem, se eu fosse fazer x menos a outra raiz, que é o menos 4, o x menos menos 4 acaba virando x mais 4. Então tá aqui, ó. Essa aqui seria a decomposição, então, de x ao quadrado menos 16, que nada mais é do que o x menos 4, que multiplica x mais 4. Mas, ó, o raciocínio aqui da diferença de dois quadrados seria suficiente, tá bom? Nem era necessário aqui partir para o cálculo das raízes. Bora para a letra C? Na letra C eu trouxe para vocês aqui, olha, t ao quadrado mais 12t menos 45. Preciso fatorar esse trinômio, preciso escrevê-lo como fatores. Então você pode ir por Bhaskara ou pode arriscar soma e produto. Vamos por Bhaskara, só para deixar indicado aqui a resolução dos dois. E de novo, gente, se aqui nesse ponto que você está assistindo aí essa minha videoaula, você já está careca de saber como que resolve uma equação de segundo grau e mais do que isso, como que usa soma e produto, adianta um pouquinho o seu vídeo e vai para o que interessa, que é um ponto onde eu vou pegar e vou apresentar a fatoração para vocês, ok? O objetivo desse bloco aqui não é o estudo das equações de segundo grau, mas ao mesmo tempo, se você que estiver aí, não estiver por dentro ainda, né, ou quiser dar uma revisada na parte de equação de segundo grau, que nunca é demais, acompanha aqui então a explicação passo a passo no vídeo, ó. Bora lá, meu discriminante então vai ser b ao quadrado menos 4ac. Quem que é o meu b? Meu b é o 12, então eu fico com 12 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é menos 45. 12 ao quadrado vai ter que dar 144, menos vezes menos vai ter que dar mais, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 45 acaba dando 180. Então a gente fica com 144 mais 180. 144 mais 180, isso aqui acaba chegando em 324. Então repara, só para você sentir o drama das coisas aqui, né? Suponhamos então que você estivesse aqui numa questão de fatoração de polinômios, que você se tocou, que você, eu vou ter que ir lá fatorar os polinômios. Ótimo. Ah, mas aí, poxa, eu não consegui fazer de cabeça, eu vou usar a Bhaskara. Beleza. Aí olha como que o cara vai te puxando lá na matemática básica. Porque aí pode ser que o cara trave aqui, olha, na raiz. Caraca, mas quanto que é a raiz de 324? Pô, não lembro. Então é por isso que isso tudo tem que estar bem ajeitado na sua cabeça. Como que a gente faz cálculo mesmo de raiz? Se não souber de cabeça, nosso procedimento padrão, pega e fatora. 324 por 2 tem que dar 162. 162 por 2 tem que dar 81. 81 por 3 tem que dar 27. 27 por 3 vai ter que dar 9. 9 por 3 vai ter que dar 3. E o 3 por 3 vai ter que dar 1. Como eu estou falando aqui de uma raiz quadrada, né, eu vou ter que calcular depois a raiz do delta. Então, a gente fala de juntar os números aqui de 2 em 2. Olha, deu dúvida no cálculo da raiz,
fatora, e aqui, como é uma raiz quadrada, eu vou juntar esses caras aqui de 2 em 2, ok? Então tá aqui, olha, 2, 3 e 3. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 18, tá aí. Quanto que é a raiz quadrada de 324? 18. Já sabia de cabeça? Que bom, não fazia ideia. Então tá aqui o processo, né? Raiz quadrada de 324, 18. E aí eu vou lá para o cálculo do meu x, que na realidade não é x, né, gente? Lembre-se que a incógnita aí da sua, ou que a variável da sua expressão é o t. Então eu vou deixar indicado que o t, ele acaba sendo menos o b, meu b vale 12. Então é menos 12 mais ou menos a raiz do meu discriminante, mais ou menos a raiz de 324, dividido por 2 vezes o valor do a. Dividido por 2 vezes 1. Daí, então, o meu t tem que ser menos 12, mais ou menos 18, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Conclusão, o meu t' vai ter que ser menos 12 mais 18 sobre 2. E o meu t duas linhas, a minha segunda raiz, então, vai ser menos 12 menos 18 sobre 2. Menos 12, se eu for somar com 18, menos 12 somado com 18 vai ter que dar 6, né? E aí 6 dividido por 2 tem que dar 3. Menos 12 com menos 18 dá menos 30. E aí menos 30 dividido por 2 tem que dar menos 15. Pronto, eis aqui as duas raízes que você deveria ter encontrado. 3 e menos 15. Foi por Bhaskara? Perfeito. Qual que era a outra possibilidade? Usar aqui, por exemplo, soma e produto. Então, bora lá. Se fosse por soma e produto, como que ia ficar? A soma não é menos b sobre a? Então, a soma aqui seria menos o b. b é 12. Então, ficaria menos 12 sobre o a, que vale 1. Então, a minha soma teria que ser menos 12. E o meu produto? Meu produto é c sobre a. Se o meu produto é c sobre a, meu produto seria menos 45 sobre 1. Conclusão, meu produto teria que dar menos 45. Aí, a gente calcula então de cabeça, ok? Soma e produto, que é sim uma das chamadas relações de Girard, né? Mas aqui especificamente para equação de segundo grau. Então aqui, para quem usou aí soma e produto, teria que fazer de cabeça. Dois números que somados dão menos 12, perfeito? E dois números que multiplicados dão menos 45. Aí é onde, de cabeça, você teria que ter chegado ao 3 e ao menos 15. Reparem, o 3 com menos 15, se eu for somar, dá menos 12. E o 3 vezes o menos 15, se eu for multiplicar, dá menos 45. Então, de qualquer maneira, aí vejam, soma e produto, ou relações de Girard, depende de cabeça, ok? Depende de você com você mesmo. Então aqui, a gente deixa indicado, olha, que uma raiz seria o 3 e a outra raiz seria o menos 45. Fechado? Pronto. Agora, para mim, dentro desse bloco, o que me interessa? Me interessa o que vai vir a partir de agora, que é a decomposição propriamente dita. Então vem cá. Como você chegou aí nessas duas raízes, já nem me interessa mais. Foi por Bhaskara, foi pela equação, foi por soma e produto, não tem problema. A decomposição propriamente dita, então, seria o seguinte, olha, t ao quadrado mais 12t mais 45. É o a. Quem que é o a dessa equação? O a é o 1. Então, é o 1 que multiplica t menos a primeira raiz. A primeira raiz foi 3. Aliás, lembre-se, não me interessa muito ordem, né? T menos uma das raízes, então aqui, por exemplo, T menos 3. E cuidado, gente, porque aí seria T menos uma segunda raiz. A segunda raiz, aqui eu anotei errado, né? Tinha anotado T igual a 3 e T igual a menos 15. Não, é T igual a 3 e T igual a menos 15, tá bom? T igual a 3, T igual a menos 15.
Então ficaria t menos 3 que multiplica t menos o menos 15. Ou seja, a decomposição na realidade é essa, olha. T menos 3 que multiplica t mais 15, certo? O menos 15, menos 15, acaba virando mais 15. E claro, se você fizer o caminho contrário, ou seja, se você for multiplicar t por 15, menos 3 vezes t e menos 3 vezes 45, a gente acaba voltando onde? A gente acaba voltando aqui nessa expressão. Fechado? Muito bem. Lá se foi a nossa letra C. Venha comigo, vamos dar uma olhadinha na letra D. Para não, bora lá. 6x ao quadrado menos x menos 5. Essa que está aqui é uma que, de novo, não fica errado, não é impossível, tá bom? Você trabalhar aqui com soma e produto. Usar a soma como menos b sobre a e usar o produto como c sobre a. Só que de maneira geral, principalmente a quem já tem um pouquinho mais de dificuldade, quando o coeficiente a não é o 1, então aqui, por exemplo, o nosso coeficiente a é o 6. Isso já vai trazendo um pouquinho mais de dificuldade. Então nem vou resolver essa usando soma e produto, tá bom? Vou fazer só por Bhaskara. Mas para quem fez, a soma, como é menos b sobre a, seria menos 1, que é o 1 sobre 6. Então você teria que pensar em dois números que somados dão 1/6. E teria que pensar nesses mesmos dois números que multiplicados dessem menos 5/6. Então é por isso que eu estou falando, a gente vai nadando conforme a maré, né? Enquanto está ali palpável, igual por exemplo, soma 5 produto 6. Beleza, deu para fazer de cabeça. Soma tanto, beleza. Travou, gente, a fórmula de Bhaskara é o que salva, perfeito? Então, bora lá. Meu delta seria b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, b ao quadrado, quem que vai ser o meu b? Meu b vai ser o menos 1. Então, eu vou ficar com menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que foi 6, vezes o valor do meu c, que foi o menos 5. Fechado? Então, ficamos com menos 1 ao quadrado, que vai ter que dar 1, menos vezes menos vai ter que dar mais, 4 vezes 6 vai dar 24, 24 vezes 5 vai ter que dar 120. Conclusão, meu discriminante então tem que ser igual a 121. Perfeito? Cheguei aqui no meu discriminante, vou então para o cálculo das minhas raízes. Aqui a minha equação é em x, então minha incógnita é o x, e aí eu coloco menos b. Cuidado nessa história do menos b. É menos o valor do b. Como meu b aqui, olha, vale menos 1, então fica menos 1, mais ou menos a raiz do delta, mais ou menos a raiz de 121, dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes 6, ok? Daqui então a gente vai chegar no seguinte, olha, menos 1 vai ter que dar 1, mais ou menos a raiz de 121, que é 11, dividido por 2 vezes 6, que vai ter que dar 12. Logo, nossas possíveis raízes são, aliás, nossas possíveis não, né? Nossas raízes serão 1 mais 11 sobre 12 e 1 menos 11 sobre 12. 1 mais 11 tem que dar 12. E aí eu fico então com 12 sobre 12. Uma das raízes então é o x igual a 1. E o 1 menos 11 é menos 10. Eu fico então com menos 10 sobre 12, concluindo, portanto, que a minha segunda raiz acaba sendo menos 5/6. Ok? Então tá aqui, olha, x' igual a 1, x duas linhas igual a menos 5/6. Se você for conferir pela questão da soma e do produto, você vai ver que fecha, né? Se você for somar o 1 com menos 5/6, 1 menos 5/6, você vai ver que vai dar 1/6. E se você for multiplicar o 1 pelo menos 5/6, vai dar exatamente quem? O menos 5/6. Mas aí, principalmente essa que está aqui, igual eu falei, vai muito da facilidade que você tem às vezes com esse cálculo de cabeça e da familiaridade que você tem aí com esses resultados da matemática.
por some produto, você achou que vai ficar mais complicadinho? Usa a Bhaskara, que é a sua bengalinha de segurança, tá bom? Bem, para o que dentro desse bloco é o meu foco, que é a questão de você saber fazer a fatoração, cuidado com esse daqui. Olha bem, é 6x ao quadrado menos x menos 5. Como que é a decomposição desse trinômio? Olha para cá, tá aqui, ó. Pela decomposição, pela regra da decomposição desse trinômio, primeiro eu tenho que colocar o coeficiente A sendo multiplicado. Qual que é o meu coeficiente A? Meu coeficiente A acaba sendo 6. Então fica 6 que multiplica x menos uma raiz. Então vou colocar aqui, por exemplo, olha, x menos 1, ok? 6 que multiplica x menos 1, que vai multiplicar x menos uma segunda raiz. Qual que é a minha segunda raiz? Minha segunda raiz menos 5/6. Então ficaria x menos 5/6. Então a conclusão que a gente chega é que isso aqui é a mesma coisa que 6 que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 5/6. Perfeito? Essa resposta ela pode aparecer de uma outra maneira? Pode, gente, porque não necessariamente ele tem que deixar esse 6 isolado aqui na frente, tá bom? Ele pode, por exemplo, multiplicar, olha, o 6 pelo x menos 1 e apresentar a resposta como se fosse isso aqui, olha, 6x menos 1 que multiplica x mais 5/6, ok? Ele pode pegar esse 6 e multiplicar aqui, olha, pelo x mais 5/6. Então, se ele fosse pegar o 6, por exemplo, e multiplicar pelo x mais 5/6, olha o que ia virar. Eu ia manter aqui o x menos 1, perfeito? Ó, ia manter o x menos 1, e aí reparem, quando eu fosse multiplicar o 6 pelo x mais 5/6, ia ficar assim, olha, 6 vezes x, que vai ter que dar 6x, e o 6 vezes 5/6, reparem, 6 vezes 5/6, a gente ia conseguir cancelar o 6 com 6, ia ficar o quê? Ia ficar o 5. Então, tá aqui, olha. Seria uma possibilidade, tá vendo? E se o cara coloca essa que tá aqui, já aconteceu e não foi uma vez só, né? Às vezes do cara até entender o seguinte, ah, Bruno, cara, cheguei nisso. Pô, mas não tinha essa alternativa. Não tinha essa alternativa. Isso, mas aí a gente tem que estar ligado sempre, né? Que aí o cara pode multiplicar, igual eu coloquei aqui, né? O 6 pelo x menos 1. Aqui eu deixei até indicado errado, né? Tinha um errinho aqui, olha. Porque aí o 6 multiplicado por x dá 6x. E o 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então teria que ficar 6x menos 6. Perfeito? Ficaria 6x menos 6, que multiplica x mais 5/6. Perfeito? Que aí aqui é distributivo, olha. 6 vezes x e o 6 vezes menos 1, né? Ou poderia fazer como eu deixei indicado. Pega o 6 e vai multiplicar lá pelo x mais 5/6. E aí viraria 6x mais 5 e o x menos 1 a gente mantém. Então, cuidado principalmente quando esses coeficientes A, né, forem diferentes de 1. Porque quando é 1 é tranquilo. Foi o caso aqui, por exemplo, dos 3 primeiros exemplos. Agora nesse aqui, a gente acabou trazendo um A que era diferente de 1. E aí tem que ficar ligado então nessas possibilidades, tá bom? Bem, trouxe para vocês mais um exemplo dentro desse bloco, e aí a gente fecha esse bloco. Olha, letra E vem dizendo que eu tenho lá o polinômio 4x ao quadrado menos 4x mais 1, e o que a gente quer é a decomposição dele, perfeito? Bora lá então. Discriminante b ao quadrado, então ficaria menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 4, vezes o valor do c, que é 1. Então eu passo a ter menos 4 ao quadrado, que é 16, cuidado que ele vai ter que dar positivo de qualquer maneira, tá bom? Menos 4 ao quadrado vai dar 16. E aí eu fico então com 16 menos 16. Meu discriminante então teria que ser 0. A gente sabe que o discriminante 0, ele acaba trazendo pra gente duas raízes iguais. Vamos tentar descobrir quais seriam essas duas raízes iguais? Então, por Bhaskara, o meu x seria menos b. Então fica menos 4, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 0, dividido por 2 vezes o valor do a, dividido por 2 vezes 4. Então aqui a gente fica com menos 4, que vai ter que dar 4, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, dividido por 2 vezes 4, que dá 8. Bom,
A gente vai chegar então, conforme eu falei, em duas raízes iguais, né? Uma que vai ser 4 mais 0, 4, 4 sobre 8. E a outra que vai ser 4 menos 0, 4, 4 sobre 8. Simplificando isso aqui, a gente chega em 1 sobre 2 e aqui também 1 sobre 2. Pronto. Encontrei aqui então as minhas raízes, beleza? Bem, como que a gente vai então proceder com a decomposição? A decomposição vai ser a seguinte: esse 4x ao quadrado menos 4x mais 1, ele vai acabar sendo igual ao valor do A. Qual que é o valor do A? O valor do A aqui é o 4, perfeito? Então é o 4 que multiplica x menos uma raiz. Então fica x menos 1 sobre 2, que multiplica x menos a segunda raiz, x menos 1 sobre 2. Ah, Bruno, mas aí eu achei, cara, como eram duas raízes iguais, que eu não precisaria colocar ali os dois fatores. Não, claro que precisa, ok? Então fica 4 que multiplica x menos uma raiz, menos 1 sobre 2, e x menos a outra raiz, menos 1 sobre 2. Aí o que pode mudar aqui? Aqui, gente, o céu é o limite para a criatividade do cara que vai montar a sua prova. Ele pode colocar para você como alternativa, por exemplo, isso aqui, olha. 4 que multiplica x menos 1 meio elevado ao quadrado, por exemplo. Concorda? X menos 1 meio que multiplica x menos 1 meio é o x menos 1 meio elevado ao quadrado. E aquele 4 ali na frente. Agora, ele pode fazer, como eu deixei indicado no nosso exemplo anterior. Ele pode aplicar a distributiva, por exemplo, do 4 para esse primeiro termo. E manter aquele x menos meio lá no final. Então ele pode colocar, olha, 4 vezes x, que daria 4x, e o 4 vezes menos meio. 4 vezes menos meio, esse 4 com esse 2 cancela, ia sobrar 2. Então ia ficar 4x menos 2, que multiplica x menos meio. Perfeito? Então são possibilidades de resposta, ok? E que eu preciso que vocês entendam o que desde o início a gente está falando sobre o processo de fatoração. Dentro desse bloco, dentro dessa videoaula, eu estou trabalhando com vocês o processo de fatoração de um polinômio. Ou seja, eu estou pegando esse cara aqui, que é o 4x ao quadrado menos 4x mais 1, e quando eu peço para você tentar fatorar, qual que é o meu objetivo? Tentar transformar aquilo numa multiplicação. É isso que você não pode perder a essência, né? Do básico que a gente está fazendo aqui. Eu estou tentando transformar aquele cara numa multiplicação. E eu consegui? Consegui. Como que ficou esse cara escrito como uma multiplicação? Assim, olha. Como 4 vezes x menos meio vezes x menos meio. Olha ali a multiplicação. Eu fatorei. Transformei em multiplicação é porque eu fatorei. Transformei em fatores, ok? 4x menos 2 vezes x menos meio. Eu fatorei. E claro, se eu voltar essas contas, se aqui eu aplicar a distributiva, 4x vezes x, 4x vezes menos meio, menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos meio, eu volto onde? Eu volto lá no 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, olha, um bloco aqui completíssimo, tá bom? De quebra ainda ficou aqui, né? Uma revisada ali na parte de equações de segundo grau, passando até pela possibilidade de se usar soma e produto, que aqui nesse exemplo eu também não comentei, mas quem quis usar aqui soma e produto também tá valendo, ok? Então, agradeço aí a sua atenção e companhia dentro desse bloco. Veja aí se ficou tudo entendido. Qualquer dúvida que tiver, volte e me acompanhe novamente. Um forte abraço, valeu!